Deus já está me vendo o tempo inteiro, prestando atenção em mim. O Deus que me guarda não dorme, não cochila. Ele está prestando atenção em mim. Se Ele quer me abençoar, e se Ele já sabe tudo o que eu preciso, para que orar? Quem é o Deus a quem dirigimos a nossa oração? Quem é o Deus que recebe a nossa oração? Porque a maneira como nós pensamos a respeito de Deus determina a maneira como nós oramos. A maneira como nós pensamos a respeito de Deus determina a nossa prática da oração. A maneira como nós pensamos a respeito de Deus determina as expectativas que temos em relação à nossa vida de oração. Então eu gostaria de hoje começar chamando a sua atenção para o Deus a quem oramos. E eu leio com você o Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 6, palavras de Jesus. Mateus 6, a partir do verso 5, quando Jesus nos diz: quando vocês orarem, Mateus 6, 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos ensina a orar fazendo um contraponto com os hipócritas e pagãos. Então existe um jeito de orar próprio dos hipócritas e pagãos e um jeito de orar próprio de Jesus. Jesus diz que os hipócritas e pagãos, eles oram, mas eles precisam ser vistos enquanto oram. Eles esperam a validação da sua vida piedosa. Eles precisam receber valor. E quem atribui a eles valor são os espectadores da sua oração. Eles oram em pé nas sinagogas e nas esquinas para que sejam vistos pelos homens, e Jesus diz: eles já receberam aí a sua plena recompensa, já foram vistos. A experiência de oração destes hipócritas e pagãos não é uma experiência com Deus, é uma experiência com o auditório. É uma experiência com a plateia. Se tudo quanto eles querem é que recebam valor, validação da plateia, Jesus diz: bom, já foram vistos e já foram admirados pela sua aparente piedade. Ele diz também que os pagãos, eles falam muito enquanto oram, mas eles falam a mesma coisa. Eles fazem orações repetitivas. Eles acreditam ou pensam que vencerão a Deus pelo cansaço, pela insistência. Não sejam como os pagãos, porque eles ficam sempre repetindo a mesma coisa e pensam que por muito falar serão ouvidos. Então, depois disso, Jesus faz recomendações, e nas recomendações que faz, ele fala a respeito de Deus. E ele fala 3 coisas a respeito de Deus. O seu pai vê você em secreto. O seu pai que vê você. 2, ele recompensa você. E o seu pai que vê e recompensa você, ele já sabe tudo o que você precisa antes mesmo de você pedir.
Então ele diz 3 coisas. Primeiro, Deus vê, Deus recompensa e Deus já sabe o que você precisa. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, Deus não precisa ser sensibilizado para prestar atenção em você. Você não precisa fazer um espetáculo performático, como se Deus estivesse olhando para o outro lado, e você então se levanta para orar, e Deus assim, e começa a prestar atenção em você. Ele está dizendo, não, Deus vê você. Aliás, a Bíblia diz isso, que os olhos do Senhor passam por toda a terra, e Ele está procurando alguém, Ele está procurando você. Deus não precisa ser chamado a atenção por você para Ele prestar atenção em você. Ele está prestando atenção em você, Ele vê você. Deus não precisa ser impressionado, porque Ele tem interesse em abençoar você. Você não precisa dizer para Deus que você merece ser abençoado por Ele, ou que você está muito necessitado e que Ele deveria dar uma atenção especial a você. Por quê? Porque Ele tem prazer em abençoar a sua vida, Ele quer recompensar você na sua oração, Ele quer isso. Então você não precisa impressionar Deus, e muito menos você precisa informar a Deus a respeito da sua necessidade, porque Ele já sabe. Tem gente que eu acho que ora dessa maneira, Senhor, não sei se o Senhor está sabendo que eu estou desempregado. Ou que Deus precise ser convencido. E aí fala, como se você estivesse argumentando com Deus, para dar a Ele as razões para Ele ouvir a sua oração do jeito que está sendo feita. Então Jesus está dizendo, ó, não precisa. Você não precisa sensibilizar Deus e chamar a atenção dEle. Você não precisa impressionar Deus e convencê-lo de que você merece que Ele ouça a sua oração. Você não precisa levar informação para Deus como se Ele não soubesse, e muito menos argumentar com Ele. E essa maneira de Jesus falar a respeito de Deus nos coloca diante de uma pergunta muito incômoda. Ora, pensa comigo. Se Deus já está me vendo aqui, se Deus me vê em tudo que é lugar que eu vou, se eu subir ao céu, Ele está lá, se eu for ao abismo, Ele também está lá, se eu for até o pôr do sol, Ele está lá, no amanhecer Ele também está. Então não tem para onde eu fugir de Deus. Se Deus já está me vendo o tempo inteiro, prestando atenção em mim, o Deus que me guarda não dorme, não cochila, Ele está prestando atenção em mim. Se Ele quer me abençoar, e se Ele já sabe tudo o que eu preciso, para que orar? Então eu não preciso orar. Nós pensamos assim: se Deus quer me abençoar, está me vendo e já sabe que eu preciso, ora, Ele vai fazer, então para que orar? Jesus pensa exatamente ao contrário do que nós pensamos. Jesus pensa assim, olha, já que Deus está vendo você, já que Deus quer abençoar você, e já que Deus sabe tudo a seu respeito, ore. Ore. É como se você perguntasse para Jesus: Jesus, para que orar? Ou por que eu devo orar? E Jesus dissesse: ora, porque Deus está olhando para você, e porque Deus quer te abençoar, e porque Deus sabe tudo a seu respeito, inclusive tudo que você precisa, inclusive aquilo que você não sabe. Então ore. Ore. Você não precisa chamar a atenção de Deus, não precisa impressionar Deus, você não precisa convencer Deus, informar Deus. Então para que você vai orar? E Jesus diz: justamente porque você não precisa nada disso é que você deve orar. E aqui, no texto que nós acabamos de ler, há duas expressões que nos levam a essa conclusão. Porque Jesus diz assim, olha, não sejam como os hipócritas, mas entra no seu quarto, fecha a sua porta, porque Deus está te vendo, o seu Pai está vendo você. Não fique falando muito, porque o seu Pai já sabe tudo, e não tenha a menor dúvida de que Ele quer abençoar a sua vida, porque o seu Pai que está vendo você vai recompensar você. Portanto, você acompanhou isso aí na sua Bíblia? Portanto, versículo 9. Portanto, orem. E a segunda expressão é: o Pai recompensará.
retribuirá, responderá. O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: todas as condições estão postas para que nós oremos. Portanto, oremos. E o que Jesus está dizendo para nós, nas entrelinhas, e para um bom entendedor isso fica muito claro, é que há muita coisa que Deus quer fazer na sua vida, e há muito que Deus lhe quer dar, mas Ele não fará e não lhe dará se você não orar. Eu vou repetir. Há muita coisa que Deus quer fazer na sua vida e Ele não vai fazer se você não orar. Há muita coisa que Deus quer lhe dar e Ele não vai lhe dar se você não orar. Deus quer participar da sua vida, mas Ele não vai fazer isso se você não orar. Portanto, ore. O que Jesus está dizendo é: Ed, Deus está prestando atenção em você. Ed, Deus quer abençoar a sua vida e recompensar você. Ele quer te dar um galardão. Ele quer te dar um presente. Ele quer te responder. Ed, você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida e você não tem todas as variáveis sob o seu controle. Você não consegue enxergar tudo. Você não sabe tudo. Você não sabe nem mesmo o que é que você precisa, mas Ele sabe. Então, Ed, ore. Porque se você não orar, o que Deus tem para dar para você, Ele não vai dar. E o que Ele tem para fazer na sua vida, Ele não vai fazer. E por que Deus não vai fazer e não vai te dar aquilo que Ele quer te dar? Por 3 razões. Primeiro, eu não sei se você acredita nisso, mas Deus respeita você. Deus respeita você. Deus criou você livre. Deus criou você com consciência. Deus criou você com arbítrio. Deus criou você com prerrogativa de tomar decisão. Deus criou você e colocou a responsabilidade da sua vida na sua mão. E Ele respeita isso. Deus nos criou com uma capacidade, inclusive, de dizer não para Ele. Deus nos criou com a capacidade, inclusive, de duvidar da existência dEle, do caráter dEle, do amor dEle. Então Deus respeita você. Deus criou você à imagem dEle. E Ele não vai invadir a sua vida. Deus é elegante. Deus é elegante, Ele não invade a sua vida. Deus não entra onde não é chamado. Deus não entra onde não é convidado. Por isso Jesus diz no Apocalipse à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Se não abrir, eu não entro. E eu penso que quando Jesus diz: olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai te vê, eu consigo fazer a ligação com Apocalipse 3:20, que é como se Jesus dissesse: Ed, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fica ali, porque eu vou bater no seu coração, aí você abre, porque eu estou te vendo, eu quero te abençoar, e eu sei o que você precisa. Mas eu vou bater. Se você não abrir, eu não vou entrar. João capítulo 10, o que Jesus diz? Quem entra pela janela é o salteador, é o ladrão. E o ladrão invade. Ele não respeita a sua fronteira. Ele entra sem ser chamado. Ele entra sem ser convidado. Ele entra sorrateiramente. Deus não. Jesus não. Ele entra quando é convidado e quando é chamado. É muito interessante isso, porque eu cresci numa igreja que ensinou que eu tinha que aceitar Jesus como Salvador. É isso.
Deus quer me abençoar. Deus quer participar da minha vida. Mas Ele para na porta da minha casa, bate e diz: você quer que eu entre? Você quer que eu participe? Você quer ouvir a minha opinião? Você quer que eu interfira? Você quer que eu faça? Você quer? Ou você quer cuidar sozinho da sua vida? Então ore. E quando você orar, diga: Senhor, eu estou abrindo a porta. Senhor, eu estou dizendo, entra e faz a tua vontade. Eu estou dizendo que eu estou disponível para o Senhor. Porque eu sei que se eu não abrir, o Senhor não vai arrombar. Veja que interessante quando Jesus se revela a Saulo de Tarso na estrada a caminho da cidade de Damasco. Jesus diz assim: você é duro na queda, hein? Quantas vezes eu vou ter que bater na sua porta? Quantas vezes eu vou ter que interpelar, eu vou ter que chamar você? Quantas vezes? O seu coração é duro, hein? Até que Saulo se quebranta. Porque Deus não invade. Então ore, porque há muita coisa que Deus quer fazer na sua vida e Ele não fará se você não orar. Há muita coisa que Deus tem para te dar que você não vai receber se você não pedir. Ah, por quê? Porque Deus é melindroso? Porque Deus é vaidoso? Não, é porque Ele respeita você. Segunda razão, porque você deve orar. E porque Deus não vai te dar aquilo que Ele quer te dar se você não orar. E porque Deus não vai fazer na sua vida o que Ele quer fazer se você não orar. Porque Deus quer ter com você um relacionamento baseado em amor. Amor. E no amor, a liberdade. No amor, a reciprocidade. No amor, a respeito mútuo. O amor não subjuga, o amor não é vertical, o amor não se impõe, o amor não escraviza. Olha o que escreveu o apóstolo Paulo à igreja dos Gálatas. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, a fim de redimir e a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque nós somos filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E por meio do Espírito do Filho de Deus, nós dizemos: Abba, Pai. Assim, nós não somos mais escravos, mas filhos. Somos filhos e filhas e não escravos. E somos herdeiros também com Jesus, que é o Filho. Gálatas 4, versículo 8. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses, são ídolos. Vocês eram escravos, vocês não tinham vontade, mas filho tem vontade. E a relação de Deus com o filho, com a filha, é relação de amor e liberdade. Não sei se você já me ouviu contar a história daquele rei que se apaixonou pela princesa do reino vizinho, foi lá e sequestrou a princesa, levou a princesa cativa para o seu castelo. E ele tentou cativar o coração da princesa e ela resistiu, claro, sequestrada. Até que um dia o rei disse a ela: o que eu posso fazer para ter você? O que eu posso fazer para ter o seu amor? E a princesa disse: a única coisa que o senhor pode fazer é me deixar ir embora, é me dar liberdade. E o rei disse: mas se eu deixar você ir embora, eu perco você para sempre. E ela disse: não, porque o senhor não pode perder o que não tem. Mas se o senhor me deixar ir embora, e eu voltar pela minha livre vontade, pela minha livre escolha, aí o senhor terá o meu amor.
Mas enquanto o Senhor me mantiver aqui escravizado e subjugada, o Senhor nunca vai ter o meu amor. Por que é que você deve orar? Porque Deus quer com você um relacionamento. Oração não é tecnologia espiritual para convencer Deus a fazer aquilo que a gente quer que Ele faça. Porque precisamos entender que se Deus não nos quer a serviço dEle como escravos, Ele também não quer nos abençoar sendo coagido por nós ou constrangido por nós. Uma vez eu vi um pastor na televisão orar da seguinte maneira: Deus, responde a minha oração, porque se eu tivesse pedido ao diabo, Ele já teria feito. Se eu fosse Deus, e graças a Deus eu não sou Deus, eu diria, então pede para Ele. Porque eu não vivo de coação e constrangimento. Você não me coloca contra a parede. Porque eu quero uma relação de amor, e onde há amor, há liberdade. Do mesmo jeito que eu quero você livre, eu também quero ser livre. E eu não posso me submeter aos seus caprichos. Eu não posso abençoar você só para você não ficar de mal comigo. Eu não posso abençoar você só para você continuar cantando louvores para mim. Eu não posso ser subornado pela sua oração, pelo seu jejum, pela sua subida no monte. Porque o que nós estamos fazendo aqui não é estabelecendo uma relação de causa e efeito. O que nós estamos fazendo aqui é construindo uma relação de amor. Terceiro, há muita coisa que Deus quer fazer na sua vida e Ele não vai fazer se você não orar. E há muita coisa que Deus quer dar a você e Ele não vai dar se você não orar. Porque Deus quer a sua participação naquilo que Ele faz e naquilo que Ele dá. Um dos textos mais incríveis do Saltério é o Salmo 115, o versículo 16. Sabe que existem duas Bíblias na sua mão, né? Uma é a Bíblia mesmo, a outra é a Bíblia que você sublinhou, que é a sua Bíblia particular dentro da Bíblia. Na minha Bíblia particular, dentro da minha Bíblia, o Salmo 115, 16 está sublinhado. Os céus são os céus do Senhor. A terra Ele deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor. A terra Ele deu para nós. Por isso o Salmo 115 diz o seguinte: as nações perguntam, onde está o nosso Deus? E nós respondemos, nosso Deus está no céu, fazendo tudo o que lhe dá prazer. E aqui na terra é o caos, porque Ele deu para nós. Ué, cadê o seu Deus? O meu Deus não está aqui, porque Ele bateu e ninguém abriu a porta. Cadê o Deus de vocês? O nosso Deus, Ele foi trocado pelos ídolos, e aí Ele não está aqui. Mas no céu Ele está. No céu, que é o ambiente, na linguagem bíblica, da soberania de Deus, onde Ele não partilha, Ele não tem governo de participação coletiva. No céu não. Aqui tem. Por isso Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade. Lá está tudo em ordem, aqui não. Por que aqui não está? Porque aqui está na sua mão, meu irmão. Está na minha, está na nossa. Então há muita coisa que Deus quer fazer na nossa vida, na sua vida, no nosso mundo, e que Ele não faz. Por quê? Porque a gente não se disponibiliza. Porque a gente não se coloca como instrumento para que Ele faça através de nós ou junto conosco. Lembra que em Gálatas 4:4 nós lemos que, vindo a plenitude dos tempos, Jesus nasceu de mulher? Por que Jesus nasceu de mulher? Porque a terra Ele a deu aos filhos dos homens. E a serpente seduziu os homens. Eu não sei se você tem essa maneira de pensar na Bíblia. Às vezes eu penso, será que eu estou muito assim, sítio do Pica-Pau amarelo?
Mas eu penso assim, ó. Tá lá o Adão e a Eva. Aí aparece a serpente. E a serpente diz: ouvi dizer aí que Deus deu o jardim para vocês administrarem. E o casal diz: verdade. E vocês não querem fazer isso junto comigo? Não querem uma ajuda? Não. E a serpente foi falando. Daqui a pouco a serpente... E aí o ser humano, o primeiro casal, traiu a confiança do Criador e caiu na conversa da serpente. Aí Deus poderia ter, na mesma hora, esticado seu bração, né? O bração divino, e pego a serpente, arrancado a cabeça da serpente. Mas aí, na minha cabeça de desenho do Pica-Pau, eu acho que na hora que o bração de Deus estivesse descendo para pegar a cabeça da serpente, a serpente ia dizer assim: ah, mudou a regra. E Deus ia falar: que regra? Ué, você não deu para os filhos dos homens? Agora vem você resolver aqui? Por isso é que Jesus disse: Houston, we have a problem. Os filhos dos homens caíram na sedução da serpente. Nós temos que pegar de volta. E como é que a gente pega de volta? Bom, um de nós tem que se fazer semelhante aos homens e se tornar filho do homem. Porque a terra é dos homens. E Jesus disse: eu vou. Aí Jesus vem. Na hora que ele está vindo, a serpente fala: mas vem assim, onipotente, onipresente. Aí Jesus, desenho do Pica-Pau. Não, agora já é Marvel. Jesus tira o seu cinturão de plenos poderes divinos. Entrega para o Pai e diz: eu vou sem cinturão. Eu vou como homem. Eu vou como servo. Eu vou em fraqueza. Eu vou em humilhação. Eu vou em carne. Porque a terra é dos filhos dos homens, então eu me faço semelhante aos homens. Por isso é que a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. E na carne tomou de volta todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra, não somente nesse século, mas também no vindouro. Por quê? Porque Deus nos fez assim. A terra Ele deu a nós. E Deus não vai agir sozinho. Deus não vai interferir sozinho. Realizar por conta, sem a sua participação e a minha. Por quê? Porque Ele decidiu fazer isso. Então há muita coisa que Deus quer fazer na sua vida e Ele não vai fazer se você não participar. Há muita coisa que Deus quer lhe dar, mas Ele não vai dar se você não orar e não pedir e não disser: eu quero, eu estou disponível, usa a minha vida, eu quero. A minha vida está aberta, a minha vida está disposta para o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não se esqueça jamais, Deus está olhando para você, Deus está querendo abençoar você. Deus sabe tudo que você precisa, muito mais do que você. Então ore. E ao orar, ore assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vem reinar na minha vida. Vem reinar na minha casa. Vem reinar em mim. Vem fazer a tua vontade aqui na terra onde eu estou, assim como ela é feita no céu. Vem me dar o que o Senhor quer me dar. Vem fazer por mim o que o Senhor quer fazer por mim. Vem fazer através de mim, por meio de mim, o que o Senhor quer fazer no mundo através de mim. Por isso é que nós precisamos orar. E a minha oração é que você ore. E ore muito.